Paz do Senhor GP, aqui é o Juan, vocês estão bem? E hoje nós seguimos o nosso plano lendo Salmos. Hoje nós vamos falar dos Salmos 48 ao Salmo 53. E olha que interessante, nós começamos com esse salmo tão cantado nas igrejas, esse salmo que ele é que gerou uma canção que ela já está transcendendo gerações dentro da igreja. E olha que é interessante, né? Nós estamos falando de salmos. Salmos, para quem não sabe, são canções registradas nas escrituras. E através de canções, por inspiração, alguém escreveu uma música que é cantada até hoje. Então, quando nós cantamos aquela música, grande é o Senhor e muito digno de louvor, nós estamos cantando a palavra, nós estamos preferindo a palavra, e a palavra de Deus ela é eterna. Então, por isso que é importante nós mantermos o nosso plano de leitura, nossa perseverança, e nós vamos perceber que nós cantamos muitas canções que elas surgem a partir das escrituras e dos salmos, né? Mas algo que nós podemos observar é a grandeza do nosso Deus. Mais uma vez, que fala o meu coração é sobre nós confiarmos no Senhor, sobre não nos apegarmos às coisas materiais, mas nós colocarmos nosso coração diante do Senhor e deixar com que o Senhor trabalhe, que o Senhor seja a nossa rocha, que o Senhor seja a nossa fortaleza. E no Salmo 51, algo que fala ao meu coração é como Davi ele vai se quebrantando diante do Senhor. Muitas vezes nós temos o nosso coração muito endurecido, né? Seja pelas circunstâncias, seja pelo próprio pecado. E algo que Davi começa a reconhecer é pedir misericórdia para que Deus tenha compaixão e com a certeza de que somente o Senhor poderia limpar aquela mancha. E Jesus, ele é aquele que limpa os nossos pecados, aquele que apaga, aquele que nos purifica. Mas Davi, ele começa a reconhecer o pecado dele, ele começa a confessar o pecado dele, e ele começa a falar aquilo que o pecado dele estava produzindo dentro do coração dele. Então nós precisamos aprender a confessar diante do Senhor, confessar diante dos nossos irmãos, e nisso o Senhor começa esse trabalho de purificação, de limpeza. E Davi vai falar sobre sacrifícios, que o Senhor deseja um coração quebrantado, um coração contrito, e não um coração endurecido. Muitas vezes o nosso coração se encontra endurecido, e às vezes nós nos sentimos até, de alguma maneira, resistidos ali, mas o que nós precisamos fazer diante do Senhor é quebrantar o nosso coração, colocar o nosso coração diante de Deus. E nós vamos ver nos outros salmos também sobre o Senhor olhando, se atentando a toda a injustiça que acontece na terra. Então o Senhor ele não está com os olhos fechados, muito pelo contrário, ele está vendo tudo o que está acontecendo. E nada passa fora do olhar do Senhor. Então que nós possamos nos apegar e confiarmos no Senhor. Independente das estações, independente das circunstâncias, o Senhor está vendo e o Senhor responderá de acordo com a sua justiça, que é reta, e não com a nossa, que muitas vezes é uma justiça distorcida, desbalanceada. Muito pelo contrário, o Senhor tem se atentado para a nossa causa e Ele certamente nos socorrerá. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, ela transcende gerações, muitas coisas passarão, mas a Sua palavra não passará. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, que a Sua palavra ela nos ensine como devemos nos comportar, Senhor. Muitas vezes nós erramos e nós não sabemos o caminho, mas a Tua palavra já nos ensina. Que nós sejamos rápidos a nos quebrantarmos diante do Senhor, que nós não venhamos a ter um coração duro, mas que nosso coração seja contrito e quebrantado. E nos ajuda a confiar na sua justiça, a tirar a força do nosso braço, mas confiarmos somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí e nos vemos na próxima.